Seguimos girando os assuntos desta quinta-feira, já que no Senado, o senador Davi Alcolumbre, durante uma sessão, algo inédito, ele fez uma dura crítica sobre a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro, que segue nos Estados Unidos. Segundo ele, está na hora de começar a falar sobre essas articulações internacionais. Vamos acompanhar então, ao vivo, o que disse Alcolumbre ontem durante a sessão no Senado Federal. E toda hora estou pedindo calma, vamos manter o equilíbrio, as coisas estão muito tensas, está todo mundo ofendendo todo mundo, está todo mundo esticando, a gente precisa fortalecer as instituições. Não dá para eu ver todos os dias, e é a primeira vez que eu vou falar disso e eu vou ter que falar agora a partir toda semana, para mim não ficar ausente, de ver um deputado federal do Brasil, eleito pelo povo de São Paulo, lá nos Estados Unidos, instigando um país contra o meu país. Nunca falei sobre isso. Mas agora está na hora de começar a falar também. Vamos repercutir, então, as análises de Mônica Rosenberg. É importante entender, porque é o seguinte, no Congresso não existe almoço de graça, não existe articulação para não ter resultado. Esse é um recado direto a Eduardo, que segue nos Estados Unidos, mas há também, com quem eu conversei hoje, para repercutir essa fala de Alcolumbre, o entendimento que é um recado para Hugo Mota. Um recado que Hugo Mota estaria fechando os olhos para Eduardo Bolsonaro e outros assuntos que estariam sendo discutidos também na Câmara dos Deputados. Há essa linha de entendimento que esse recado não é somente para Eduardo, atinge outros nomes, inclusive Hugo Mota ou não, Mônica? Inclusive e especialmente Hugo Mota, né? Eu acabei de falar aqui que a gente precisa criticar o Senado, mas neste caso nós devemos parabenizar esta fala, essa atitude aí do presidente Alcolumbre, exatamente porque nós estávamos comentando agora há pouco. Hugo Mota está fazendo uma articulação de bastidores com vários, com o Executivo, com o STF, ele se torna pivô. Mais uma vez, volto a lembrar, o brasileiro nunca se lembra em quem votou para deputado e senador, deputado estadual, e são eles que fazem a regra do jogo. A gente discute muito aí, já estão correndo pesquisas sobre intenção de voto para presidente, e pouca gente está falando em quem votou para deputado, em quem está pensando em votar. Importante entender que o Congresso pode estragar ou pode fazer avançar uma sociedade em pautas importantíssimas. Eu não acho que hoje a pauta mais importante do Congresso Nacional para estar sendo discutida é PEC da blindagem, anistia e todas essas firulas que eles estão fazendo que interessam apenas a eles mesmos. Tem coisa muito importante acontecendo lá e que bom que Alcolumbre está começando a dar uma cutucada no presidente da Câmara para que ele exerça o seu papel, que é de votar as pautas de interesse do povo brasileiro, não apenas dos deputados. Luiz Augusto Durso, a gente já viu essa história em um outro momento, em um outro filme, essa confusão entre quem está comandando a Câmara e quem comanda o Senado. Não é nada legal isso quando gera essa confusão, essa inimizade, uma divergência de ideias. Alcolumbre, quando esteve no Senado, Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, tiveram um desentendimento também ali, quando ambos estavam comandando o Congresso Nacional. Isso gera resultado ruim, tanto para a sociedade, porque assuntos importantes são engavetados, quanto para o Executivo, que os assuntos não andam. Agora, sobretudo, Alcolumbre manda um recado como se fosse um líder de uma sala de aula, dizendo, olha, toda semana eu vou relembrá-los do que está acontecendo, né? E o Davi Alcolumbre foi bastante paciente, porque os congressistas estão vendo o que está acontecendo com relação ao caso do Eduardo Bolsonaro, uma figura que é um parlamentar que continua a receber os seus assessores também, dinheiro público, e ele está residindo nos Estados Unidos. Se ele se sente perseguido, se tem qualquer intenção de ir lá residir, que ele entregue o cargo. Mas não, permanece no cargo, inclusive fazendo articulações políticas para nomeações para que ele permaneça de alguma forma recebendo como funcionário público, se dizendo perseguido pelo Supremo, pelo Judiciário brasileiro, mas o seu irmão está aqui. Flávio Bolsonaro continua como parlamentar e não foi preso, não está sendo perseguido pela justiça porque é só ele. O pai dele foi presidente da República, tem os problemas com a justiça e aqui também está. Porque ele tem, Eduardo Bolsonaro, o direito de se exilar do país e, como figura pública, continuar a exercer seu mandato por EAD. Não faz sentido nenhum. Então, Davi Alcolumbre, percebendo isso, cobra uma posição da Câmara para que decida a situação de Eduardo Bolsonaro. Se ele quiser permanecer nos Estados Unidos, que ele entregue o cargo. Se ele quiser voltar
e exercê-lo como foi eleito para fazer, que ele retorne ao Brasil. E assim, é simples o pleito de Davi Alcolumbre nessa situação.